Na festa. Não, foi o segundo congresso mundial de educação do Sul. Tinha pouquíssimos suítes participando, apesar de ter professor. Os alunos finais ou oralistas?
Criação de associações de surdos, reivindicar o fato. 90 anos depois, surgiu a comunicação total. A proposta oralista passou a ser a proposta de comunicação total. Os insucessos. Os insucessos do oralismo, por causa dos insucessos das práticas oralísticas na pessoa, começou-se a tentar outras coisas, recursos visuais, o uso da tatiologia, do alfabeto visual, a tentativa de outras possibilidades de comunicação. Nesse momento, a gente tem outra proposta, a proposta bilíngue da educação dos surdos, onde o surdo recebe a sua primeira língua, a língua de sinais, começa a ser instruído nela, ser educado nela. E o português passa a ser, sim, visto, ensinado como uma segunda língua, para que ele tenha acesso a ela, da forma escrita, no modo escrito. Essa é uma proposta mais recente. Não há desprezo pela língua portuguesa, ela não é dispensada. Não, a valorização da língua brasileira de sinais, das línguas de sinais de forma na educação bilíngue. Não, Cláudio. Vou dar para ela. O povo surdo, você vai poder perceber que existem diferentes identidades. Identidade, o que é isso? Uma pessoa surda que usa a língua de sinais. Que usa a língua de sinais, mas é também oralizado. Duas coisas. Um outro que tem implante coclear e não usa a língua de sinais. A gente está falando de identidades diferentes. Se vê em pessoas diferentes. Há características diferentes para essas pessoas. O movimento surdo é uma participação do surdo na sua vida. Vocês têm visto isso, os surdos se manifestando publicamente, reivindicando seus direitos, lutando, querendo a escola bilíngue, por exemplo, outra campanha, outra luta, né? Por emprego, trabalho, ter intérpretes, acesso. Às vezes está no trabalho e não tem um intérprete. E auxiliar. As lutas continuam, elas não param. Continuarão anos a fio. Comunidades surdas diferentes, dentro da associação, que participa. A gente tem a ACE, a gente tem a Associação de Surdos Evangélicos também. Alguns frequentam um, outros frequentam o outro. Locais que costumam se encontrar. Não sei se o pessoal ainda vai para aquele ponto do Guaraná ali bater papo. E outros
comunidades, nas praças, na Praça do Ferreira, vão pro shopping, bater papo, na praia. Os grupos se reúnem, essas comunidades se encontram. A gente também tem fatos históricos, fontes históricas que também servem, né, para a gente conhecer a vida do surdo. Com a formação profissional de pessoas surdas, a gente tem hoje na área da educação a proposta de pedagogia surda para o ensino infantil. Muito antigamente a gente não tinha registro de coisas importantes da comunidade surda, hoje se tem. São vários artefatos culturais. Como surgiu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, eu errei, 1857, não é 1900 não, 1857 surgiu o Instituto Nacional de Educação de Surdos aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Com a criação dele, muitos surdos no Brasil foram estudar lá, e a gente agradece muito a criação desse instituto, porque sem ele, muito do que se desenvolveu o surdo como comunidade, como educação, não teria acontecido, não teria surgido. Os surdos estavam espalhados por todo o Brasil. E agradecemos muito a criação do Instituto porque possibilitou o avanço, né, motivou as lutas, a busca dos surdos, a percepção de sua identidade como pessoa surda. Muitos outros acontecimentos históricos, coisas que surgiram ao longo do tempo, aqui também no Ceará a gente tem a criação do Instituto também de surdos, que nos ajudou a crescer como pessoa. A gente pode falar de antigamente, quando havia proibição do uso da língua de sinais, nas escolas oralistas, nos institutos, depois surgiu a comunicação verbal. Os estudos que a linguística, né, pôde fazer a respeito das línguas de sinais, houve discussões. A linguística pode dizer alguma coisa sobre as línguas de sinais, sobre esses sinais que os surdos usam, que é língua. Havia preconceito, essa coisa de macaquice, né? Esses gestos. As pesquisas revelaram, os estudos linguísticos revelaram que existia uma gramática na língua de sinais que era usada, havia regras claras para o uso dos sinais, que havia uma convenção para ser compreendida e eram línguas diferentes das línguas faladas. O William Stockwell, em 1960, linguista, lá nos Estados Unidos, pesquisou a ASL, a língua de sinais americana. E ainda quando não havia surgido outras escolas fora do Brasil, né, além do Instituto de Educação de Surdos lá no Rio de Janeiro, os surdos se organizaram, lutaram, criaram suas associações e, passado um certo tempo, voltou-se a ter o uso das línguas de sinais nas escolas. O surgimento da Federação de Surdos, a FENES, foi importante também, porque ela tem um papel importante de representar os desejos e anseios dos surdos pela sociedade, em relação à sociedade. Também as pessoas surdas estão envolvidas no esporte, né? É um local na associação de brincar, de conversar, de bate-papo, de se informar, mas também de praticar esporte, de lutas por direitos, né? De ter contatos, fazer relacionamentos com outras pessoas, ter informações, participar de palestras, de congressos, de encontros. Por isso a importância da participação dos movimentos e do movimento surdo, que envolva a causa do surdo. Está na passeata sobre o passe livre? Vai participar.
Participa, luta pelos direitos dos surdos na escola, então vai, participe também. Sobre a questão de trabalho e emprego. Nós temos uma legislação, né, que nos dá direito a participar com 5% do número de candidatos, tem que ser vagas reservadas para pessoa com alguma deficiência. Se você quer trabalhar na área administrativa, aí tem vaga dificilmente só na fábrica, mas para a área de pessoas com deficiência, nunca está na área administrativa. Aí a pessoa acaba aceitando um cargo, eu tenho informação, mas ela prepara seu currículo, né? Se prepara que já trabalhou, já estudou para isso. E aí você prepara seu currículo, junto você coloca uma cópia da lei e apresenta seu currículo, para que o empresário, o local onde você quer uma oportunidade de emprego, possa te reconhecer, saiba que existe uma lei que te ampara, né? Que ampara você. Tem sempre vaga em fábrica, mas se você não sente vontade de trabalhar ali, procura o lugar que você quer. Você diz, eu não posso, eu sou surdo, não vão me deixar, não vão acreditar em mim, eu tenho capacidade mesmo. Eu não vou poder trabalhar como farmacêutica. Sempre há impedimentos e você tem que lutar, você tem que negociar, às vezes, algumas coisas para conseguir seus direitos, lutar por ele. Vai com um intérprete, procura ter alguém que possa te ajudar. Se você vê se a vaga você atende porque você tem a sua formação naquela área, você tem escolaridade bastante, e lembrando que a lei te garante pelo menos alguma porcentagem, uma quantidade de vagas reservadas também para pessoas com alguma deficiência. Eu hoje, atualmente, estou morando em Recife, tenho visto como é que está aqui em Fortaleza. Há muito anúncio de vaga em fábricas para pessoas com deficiência. Mas os surdos não querem. Essas empresas, os surdos, mas outros questionamentos, podem acabar sendo multadas, porque elas só querem oferecer vagas que estão muito abaixo. Mas vocês precisam acordar pelas oportunidades que surgem. O que você quer ser? Que trabalho você quer fazer?